Bom dia, meninas! Que alegria estar aqui com você mais uma vez. E o nosso verso bíblico de hoje está em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. E diz assim: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possam experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus tem uma vontade para nós desde o começo. Ontem nós vimos que Deus formou tudo à perfeição e o ser humano à sua própria imagem e semelhança, e isso nos fala pensar como ele pensa, sentir como ele sente, ter acesso aos atributos de Deus. Mas nós vimos ontem que a queda, quando Adão, esse primeiro homem, decide andar com as suas próprias pernas, pensar com o seu próprio pensamento, sentir com o seu próprio coração, ele perde esta condição de imagem e semelhança. Então, quando falamos de alma, falamos do lugar que nós temos que prestar mais atenção, que nós devemos trabalhar mais em nós. A alma diz respeito aos pensamentos, à vontade e a emoções. Então é aí que nós temos que nos concentrar, porque se Deus colocou o primeiro Adão num jardim, ele tinha planos, ele tinha uma vontade, ele queria que o homem fosse parceiro dele na administração desta terra. E nós vimos que algo deu errado. O homem, por ser criado com livre-arbítrio, escolhas, guarde essa palavrinha, capacidade de escolher. Deus não nos criou como robôs programados, mas nos deu esse livre-arbítrio. E isso é tão importante, porque nós estamos numa semana onde escolhas vão ser determinantes para alcançarmos os resultados que desejamos. Se queremos uma vida plena, no espírito, na alma e no corpo, é muito importante fazer boas e novas e saudáveis escolhas, mas tudo começa no pensamento. Tudo começa aqui. O que pensamos determinará o nosso destino. Só que, como vimos, fomos deformados, distorcidos, a queda nos deformou. Mas agora, então, em Jesus, o Filho amado, a porta, ele nos propõe um caminho de volta. Se o primeiro Adão do jardim foi para o deserto, porque quando ele perde essa condição de imagem e semelhança, de perfeita conexão, ele perdeu a comunhão, ele é expulso do jardim. Mas agora Jesus, o segundo e último Adão, onde o primeiro Adão falhou, Jesus venceu. E ele faz o caminho de volta. No começo, em Gênesis, nós vemos que Deus criou todas as coisas. No início, a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Agora Jesus, quando ele vem, a primeira coisa que acontece é o batismo de Jesus. Veja só, as águas, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e a voz que vem do céu de Deus o Pai dizendo: este é o meu filho amado que me dá muita alegria. Então é um cenário idêntico do início, é Deus formando, é Deus criando tudo de novo, mas agora a missão é dada ao Filho, aquele que foi o ser humano perfeito, porque foi perfeitamente rendido à vontade do Pai, e ali, desse lugar do batismo, ele é guiado, Jesus é guiado pelo Espírito Santo para o deserto. E no deserto ali, 40 dias, 40 noites, sem comer, sem beber, ao final ele é tentado pelo inimigo. Lembram da serpente no jardim? Agora o próprio inimigo tenta Jesus também para produzir a queda. Mas Jesus vence todas as coisas pela palavra de Deus e o diabo foge. E ali ele começa um ministério lindo de 3 anos e meio, levando as palavras de vida eterna. Como diz os discípulos: para onde iremos nós, Senhor? Para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então, porque Jesus venceu,
eu e você agora, mesmo no mundo de dores, mesmo num mundo que ainda é um deserto, nós poderemos vencer também com Ele, não mais na força do nosso braço, mas agora convidando, como falamos ontem, convida Jesus para entrar e morar no seu coração, e Ele nos ajudará em todas as coisas. Nós costumamos dizer, né, no nosso livro aqui de inspiração, divinamente, tremendo, se você tem, leia, né? Então, se Deus formou, o pecado deformou, a boa notícia é que Cristo transformou. Ele tem uma obra agora para fazer em nós por essa transformação. Ele não veio nos propor um descarte, descartar tudo que você viveu. Com certeza, o que pensamos hoje é fruto das experiências, boas e ruins, mas nós somos movidos por isso. Mas agora uma renovação de mente, uma renovação pela palavra de Deus mais uma vez. Veja sua mente como um lindo jardim que o Senhor fala é preciso cultivar e guardar. A nossa mente é um campo de batalha. Nós costumamos ouvir isso muitas vezes. É aqui que se decide as guerras, vitórias, derrotas. Então agora, veja sua mente como um jardim que precisa ser cultivado e guardado. Guardado dos maus pensamentos. E mais para frente nós vamos ver o que isso significa, mas cultivado também. Então é preciso plantar uma semente, e não é qualquer semente, é a semente do Evangelho. E uma vez essa semente, que é a boa palavra de Deus, a vontade dele, encontrando lugar no nosso coração, nós vamos poder realmente experimentar e comprovar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então o Senhor não veio para destruir, né? Bom seria, né, todas essas lembranças dolorosas, todas as nossas feridas, porque nós vimos que por causa da queda, por causa do pecado, nós já nascemos feridos, mas Deus providenciou um resgate. Então ele não veio para transplantar, tirar o velho coração e pôr um novo coração, mas ele veio para transformar, ele veio para redimir, ele veio para nos perdoar e nos dar agora uma nova vida. Então o convite do Evangelho, o convite do Senhor hoje, cuida dos seus pensamentos, guarda a sua mente, esteja atenta, né? Nós não podemos impedir de um passarinho sobrevoar a nossa cabeça, mas nós podemos e devemos impedir dele fazer ninho. Então, que a palavra de Deus hoje encontre lugar na nossa mente e no nosso coração, para que a gente passe por essa transformação que Jesus já providenciou e certamente experimentaremos e comprovaremos a sua boa, perfeita e agradável vontade. Que Deus nos abençoe, nos ajude, que o Espírito Santo de Deus esteja vivo nos nossos corações e nos ajude em toda boa obra. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã.